Pai amado, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, porque vai além de ideias, vai além de rotinas. A presença do Senhor está no nosso meio, porque o Senhor disse que estaria no nosso meio sempre. É por causa da Tua presença no nosso meio que nós oramos por ministração do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós temos tudo em Cristo, mas nós vivemos muito aquém deste tudo, principalmente aquém da Tua presença, de prazer de estar no Senhor, prazer de uma boa e saudável vida devocional, quando o Senhor ministra aos nossos corações pela Bíblia. De alguma forma esquecemos de orar, nos deleitando na Tua presença e recebendo do Senhor tudo que o Senhor quer nos dar pela graça. E ficamos nessa vida vazia, ficamos desesperançados diante da realidade tão difícil na qual nós nos encontramos, quando poderíamos estar fortalecidos no Senhor e na Tua presença. Oramos para que este culto seja um culto de edificação, de fortalecimento, mas de aproximação do Senhor e da Tua presença, para de alguma forma sermos usados pelo Senhor, não de uma maneira mecânica, não de fórmulas de sucesso, mas pela realidade do Senhor em nós. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Os nossos dias estão muito complicados e a gente esquece que tem situações muito piores nos nossos dias mesmo no mundo. Nós reclamamos muito, da situação do Brasil e também temos nos entristecido com o falecimento de pessoas, principalmente daqueles pais deixando crianças pequenas, como recentemente um sobrinho da Neide, do pastor Paulo, que faleceu deixando três crianças pequenas de 2, 4 e 9 anos. Muitos têm falecido nessa faixa etária aí, de serem pais ainda de filhos que não cresceram. Isso tudo tem nos entristecido muito. E a polarização política também em torno da vacina. Recentemente eu me vi triste só de pensar nas eleições do ano que vem, por causa do ódio, da disputa, das muitas ofensas, inimizades nas famílias, às vezes até no meio evangélico. Tantas coisas vão acontecer no nosso Brasil por causa das eleições do ano que vem, e tudo isso aí nos entristece e nos faz pensar que nós estamos quase no pior lugar do mundo. Olha que nós não estamos. Aliás, nós estamos na área mais rica do Brasil. O quadrilátero mais rico do Brasil é Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Sorocaba. Esse é o quadrilátero mais rico de todo o Brasil, e o Vale da Bênção está dentro do quadrilátero. E nós achamos que estamos no pior lugar do mundo. Evidentemente que temos situações de entristecimento, nós não temos dúvida disso, e eu mesmo me vi entristecido com as eleições do ano que vem, porque ai não, Senhor, tudo aquilo de novo, aquela confusão de novo, será que não podemos ter uma esperança, não pode ser diferente, tudo aquilo vai repetir de novo, petista versus o resto que não é petista, aquela confusão toda de petistas versus antipetistas, isso desgasta, isto cansa. Então eu me vi entristecido pelas eleições do ano que vem, por situações terríveis, e a gente pensa que estamos no pior lugar do mundo. Na verdade, se nós fôssemos para o Haiti hoje, ou algumas cidades do Nordeste, do sertão, como a nossa irmã, a família Quiono tem ido lá para o sertão, se nós fôssemos em algum desses lugares, perceberíamos que tem lugares bem piores. Se nós estivéssemos no Haiti, perceberíamos que tem lugares bem piores. Mas nós ficaríamos envergonhados ao chegar nesses piores lugares do mundo, ou lugares bem mais pobres que o nosso quadrilátero, e descobrir que tem pessoas lá alegres, cheias de Deus. Aí ficamos envergonhados.
Como que pode ter pessoa numa situação bem mais pobre, com muito mais enfermidade, com muito mais violência, com muito mais dificuldades, e de repente eles têm uma alegria que parece que nós não temos. Eles têm um ânimo que parece que nós não temos. Eles têm uma esperança que parece que nós não temos. E quando nós conhecemos essas pessoas mais de perto, nós descobrimos que eles encontraram aquilo que está na Bíblia por toda parte, mas a gente lê, não entra na cabeça, não entra no coração. Eles encontraram que é verdade. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se refugiam no Senhor, herdarão a terra e o monte do Senhor. Aqueles que se refugiam no Senhor são herdeiros do Senhor. Aqueles que se refugiam no Senhor se deleitam no Senhor e na sua presença em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Nós temos uma lista de pedidos, mas nós não nos relacionamos com Ele dessa maneira que enche a vida, o coração, só listando pedidos. Senhor, isso, fica mecânico demais, fica chato demais. Deus é Deus de amor, Deus é Pai, Pai amoroso. Essas pessoas cheias de Deus, nos lugares piores em relação ao nosso lugar, ao nosso quadrilátero, de repente estão cheias de Deus, porque elas se deleitam em Deus e na sua presença. Elas leem a Bíblia e elas creem. Elas leem a Bíblia e elas se respondem: Senhor, eu tenho sede de Ti, como a corça, eu tenho sede. Eu me deleito no Senhor, na Tua presença, na Tua alegria. Eu preciso do Senhor. E olha que eles estão em situações muito difíceis, mais ou menos que nem José na prisão. Só que na prisão ele tinha sonhos de Deus. Na prisão ele enxergava o futuro. O presente era horrível, mas ele estava cheio de Deus, ao ponto de enxergar um futuro que ia chegar. Ele tinha esperança, ele tinha fidelidade, ele tinha santidade. E às vezes o que nos falta nos dias de hoje é crente cheio de Deus. Tem muitos crentes vazios de Deus. E eu falo assim como fato, né? Não estou bravo e nem julgando e nem dizendo que eu sou superior, mas tem pastores também pregando tudo menos as Escrituras e menos Deus, pregando sucesso, pregando que não vai ter problema, pregando princípios de alvos que precisam ser conquistados, inspirados por alguns mestres. De repente Deus mesmo fica em segundo plano, quase que como secretário desses alvos que precisam ser atingidos. Amor a Deus não tem, amor à presença de Deus não tem, amor a ouvir a sua voz não tem, e de repente fica no quadrilátero mais rico do Brasil, sentindo que é o maior azarado do mundo. A gente chega lá em Burkina Faso e vê uns crentes cheios de Deus. De repente chega no Haiti, vê crentes cheios de Deus, mas qualquer canto a gente pode ver crentes cheios de Deus. Mesmo aqui no nosso quadrilátero tem muita gente cheia de Deus, a despeito das lutas pessoais. Não muito diferente de nós, mas pior do que o Haiti, em lugares bem pobres, viveu Isaías em Jerusalém. Ele estava vivendo no pior momento da história, que não era só uma semana, duas, seriam várias décadas, quando Israel estava sendo desterrado por juízo de Deus. Israel havia saído do Egito para ser colocado na terra. Agora, por juízo de Deus, ele estava sendo desterrado. Deus falou pela boca dos profetas Amós e Oséias, também Miqueias e Isaías, de que o império assírio levaria as 10 tribos do norte, mas não só levaria. Nos dias ali de Amós, deixou claro, teria muita matança. Muita gente seria morta quando os exércitos do império chegassem, e o que sobrasse ia ser levado para ser escravo. Israel estava perdendo a terra, estava saindo da terra,
E também pela boca desses profetas, mas principalmente Jeremias, mas também Isaías, o Senhor indicava que o sul por fim ia ser levado para a Babilônia. Isso aconteceria uns 120 anos depois, mas o Senhor já indicava que o sul ia ser levado para a Babilônia, o Israel inteiro ia ser desterrado. Mas não ia ser desterrado assim, vamos fazer a mala, vamos fazer turismo, desterrado porque chegava o exército inimigo matando, destruindo, escravizando, humilhando, porque Israel havia se distanciado muito de Deus. Na verdade, esse muito é o máximo do muito. Passaram a ser adoradores na prática de Satanás, matando crianças, não tem pior do que isso. Tinha chegado no estágio maior e não importasse o quanto que os profetas pregassem, nada melhorava, nada voltava para Deus, e a situação era horrível, porque as 10 tribos já haviam sido levadas, e agora Isaías, que durou muito tempo como profeta, parecido com Daniel só na Babilônia viveu 72 anos, que está registrado, desde a hora que ele chega até onde está registrado. Ele morou ali 72 anos, a gente não sabe quando que ele morreu. Pode ter sido 74, 75. Ele viveu praticamente todos os anos de sua vida ali na Babilônia. Evidentemente que ele pode ter ido com 15 anos, 20 anos, mais ou menos assim. Mas Isaías foi dessa forma também. Ele se tornou profeta no ano que Uzias morreu. Aí veio Jotão como rei de Judá, era um bom rei. Aí veio Acaz, um terrível rei, bem terrível. Aí veio Ezequias, um bom rei. Aí deu 54 anos que Isaías é profeta. E aí veio Manassés, rei por 50 anos. Em algum momento, Isaías morre nesses primeiros anos do rei Manassés. Talvez ele durou mais 10 anos como profeta, talvez 64 anos, talvez 70 anos como Daniel. Mas em algum momento, segundo as tradições judaicas, o rei Manassés o matou. Sabe quando você lê em Hebreus, alguns foram cerrados no meio? Segundo as tradições judaicas, o rei Manassés matou Isaías, o cerrando no meio. O rei Manassés é o pior momento da história do Israel antigo. Nos dias de Davi nós temos o ápice do melhor e Manassés é o ápice do pior. Muito, muito ruim. E o pior que é um ruim enraizado. É um ruim que mesmo que ele se convertesse, no final de sua vida ele se converteu, só que o ruim estava enraizado na cultura. O ruim estava enraizado nas famílias. Nós estamos vendo isso no Brasil agora como um processo que eu preciso dizer que ele vai acontecer ainda que eu não goste. Jesus disse que antes da volta dele seria como nos dias de Noé. São dias horríveis e terríveis de corrupção enraizados na cultura. O evangelho vai crescer entre todos os povos, vai ter curas e milagres, vai ter avivamento, mas vai ter um enraizamento de corrupção como nos dias de Noé. E olha que a palavra de Deus não quer explicar direito o mal, não, ela é econômica com as palavras. Mas lá em algum momento diz que os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. Nessa linguagem bem discreta da Bíblia, aí surgem gigantes que possivelmente são homens de estatura alta, não é o gigante aí das lendas, mas aí de alguma forma isso está conectado com desviar para um nível mais profundo. Nos dias de Noé houve um desviar tão grande de corrupção, tão grande de malignidade, de violência e promiscuidade, envolvimento com Satanás, o que você imaginar, que Deus enviou o dilúvio, mas não enviou sem mais nem menos, não. Jesus disse que antes dele voltar será igual. Então nós não gostamos, mas se que ali, acolá, você está ouvindo que os sistemas escolares do mundo livre quer ensinar que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher,
peraí, né, tem uma diferençazinha, né, biológica, é um detalhezinho, né, que permite que se cumpra o que está na Bíblia: crescei-vos e multiplicai-vos. Sem o macho, sem a fêmea, não vai ter multiplicação. Então não é tudo igualzinho, sem mais nem menos. A palavra do Senhor diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, é isso que está na Bíblia. Agora, você terá nos sistemas escolares do mundo ocidental ou ocidentalizado, querendo incutir na cabeça das crianças que não tem mais homem, não tem mulher, é meio passional, é meio assim, é meio assado. O que eu quero dizer é que está enraizando na cultura, está enraizando nas famílias, está enraizando na sociedade, e eu quero dizer que possivelmente caminha mesmo para os dias de Noé, porque Jesus disse. Eu quero dizer porque Jesus disse. Eu não quero dizer porque eu gosto, eu não gosto. Eu não gostaria que fosse assim, mas caminha para um estágio de corrupção muito grande, porque o Senhor Jesus disse que caminha para esse estágio antes de sua volta. Lá nos dias de Isaías estava enraizado o mal. Vinha das famílias, vinha da criação familiar, a feitiçaria, a promiscuidade, a matança de crianças. O próprio rei Manassés matou muitos dos seus filhos ainda pequenininhos, oferecendo aos deuses que não eram deuses, a demônios. Estava enraizado. Por mais que Manassés se converteu no fim de sua vida, ele é nosso irmão, ele está nas regiões celestiais, mas a cultura do mal aprofundada nos dias de Manassés ficou. Não é que veio Josias, não é que teve um avivamento em Josias, não é que encontraram a lei do Senhor, não é que descobriram que eles estavam num buraco muito grande e que eles iam sair daquele buraco. Mas a palavra do Senhor para o rei Josias é que você está me temendo, você está voltando para os meus caminhos. Os juízos que iam cair sobre essa nação, desde os dias de Isaías, iam ser desterrados, ficará para os dias dos seus filhos. Deus só atrasou o juízo já predito, já pré-anunciado, porque Josias voltou-se para Deus. Mas os seus filhos, reis nos dias de Jeremias, principalmente o último deles, Zedequias, estavam todos segundo a cultura enraizada de Manassés. E o Senhor dizia, eles vão ser desterrados por causa dos pecados de Manassés. Ele já havia passado décadas, mas esses pecados estavam enraizados. Esses pecados eram aprendidos nas famílias. Essas invocações de demônios, esses conceitos todos tortos, eram aprendidos na família, mais ou menos como a cultura do mundo ocidental, ou do mundo ocidentalizado, que nem o Brasil, porque o Brasil não é oficialmente ocidental. Ocidental é Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, mas nós somos bem ocidentalizados. E nós estamos no mesmo caminho do mundo ocidental, atacando o conceito de família, de sexualidade, e tudo isso com uma série de situações, de esoterismos, e invocações, e meditações, uma série de coisas caminhando para os dias de Noé. Isaías viveu nos dias de Manassés, foi terminar os dias nos dias de Manassés, e o Senhor continuava falando, o Senhor continuava anunciando, tanto anunciava o Messias, como anunciou o novo céu e nova terra, como anunciava também esse cativeiro que ia chegar também para o reino de Judá, mas também anunciava que, a despeito de toda a perdição, era possível refugiar em Deus e ter a presença de Deus naquela situação. Parecido com José, porque o Egito dos dias de José, irmãos, era desse jeito.
milhares e milhares de divindades que não eram deuses, com sacrifícios, invocações, endemoniamentos, toda coisa errada do mal, mas lá estava José, cheio de Deus. Não adianta você olhar o jornal e a televisão e falar, está mal, está piorando. Oh, vai piorar, vai chegar igual aos dias de Noé. Mas cada um responde por si diante de Deus. Diante desse mundo sem Deus que está piorando e vai piorar até os dias de Noé, será que eu posso ser um José? Será que eu posso ser um Isaías? Será que eu posso ser um rei Davi? Será que eu posso me refugiar em Deus e ter prazer na sua presença e ter uma renovação de Deus a despeito do mundo de trevas? Será que eu posso andar com Deus e no meio dessa maldade tremenda, dessas situações difíceis? Isaías estava em situações mais difíceis que o nosso quadrilátero aqui. Nós estamos numa situação muito melhor do que Isaías, muito melhor do que os países pobres do mundo, como o Haiti, que eu tenho citado, mas tem muitos outros. Recentemente ouvi o testemunho de um irmão da casta dos impuros na Índia, e ele estava dizendo que ele queria cometer suicídio. Numa certa ocasião, a família inteira foi expulsa da cidade, porque ele tocou em alguma coisa que ele não podia tocar, ele era considerado impuro, mas que ser considerado impuro tem levado muitos ao desejo de cometer suicídio. Que eu quero dizer para você que tem pessoas vivendo situações muito piores do que nós, e nessas situações muito piores do que nós, se lá formos, nós perceberemos que tem pessoas cheias de Deus. Se não estivermos cheios de Deus, não é porque a situação é muito pior. Isaías estava na situação muito pior do que nós, mas ele podia ouvir Deus, ouvir a voz de Deus e ser um profeta tão importante das Escrituras, porque ele andou com o Senhor e nos seus caminhos. E naqueles dias o Senhor dizia: quem se refugia em mim é herdeiro da terra, é herdeiro do meu monte, do meu santo monte. Para o Israel que estava sendo desterrado, ser herdeiro da terra significava: eu vou ficar na terra, mas aquela geração mesmo não ficou. A geração de Judá ficou mais uns 100 anos, mas por fim Judá ia ser levado também. Mas o Senhor não está falando, em última análise, de Jerusalém da terra e nem do Monte Moriá. Ele está falando da eternidade com Deus. O esplendor da glória de Deus não está na Jerusalém da terra. O esplendor da glória de Deus está no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Aqueles que se refugiam em mim são herdeiros da minha glória. É isso que Deus está falando. E ele também fala que apesar de que ele é santo, que ele é eterno, que ele habita o alto e sublime lugar, ele também habita com aquele que está abatido, de coração quebrantado, que se volta para ele para vivificar essa pessoa. Numa linguagem menos literal, vivificar é animar, dar ânimo, transbordar de Deus, a despeito da situação difícil e a mais complicada. Ainda assim, haveria um Israel tão cego durante tantos séculos e o mundo também. Ainda assim, Deus disse: mas eu não vou continuar julgando, porque se eu continuar julgando, eu acabo com tudo. Não vai sobrar nem o fôlego de vida que eu dei. Então eu vou poupar, porque ainda eu vou enviar Jesus. E haverá paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. E aí não é questão de geografia. Os que estão perto têm mais revelação, são os judeus, mas que podiam estar bem longe nas trevas. E os com menos revelação é o resto do mundo. Jesus viria para Israel e para o resto do mundo. E ele veio e ele pregou
na terra de Zebulon, Naftali, Galileia dos gentios, para judeus e não judeus, os que tinham mais revelação, os que tinham menos revelação. Ele pregou, manifestou, curou, salvou, e nele cumpriu a palavra naqueles dias, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, e vindo anunciou paz aos que estavam perto, aos que estavam longe. Pela cruz desfez toda a inimizade que tínhamos com Deus e uns com os outros, porque Ele veio e pregou a paz, e perdoa os nossos pecados, nos muda e nos transforma. Mas isso continuou, né? Tanto continua até o esplendor da glória de Deus, até Jesus voltar, até os dias piorarem. Isso continua de tal maneira que nós estamos aqui, conhecemos o Senhor através do Evangelho de Jesus Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 57, os dias estavam tão maus que Deus abreviava a vida dos justos, e quem não prestava continuava vivo. Você já viu isso em algum lugar? Você já lamentou pela morte de um justo, e também já lamentou que o sangue ruim demora para morrer? Manassés foi rei durante 50 anos, por fim ele se converteu, mas ele fez muita maldade. Isaías 57, verso 1, o justo perece, também está ali se você quiser ler. Com isso não quero dizer que não é para trazer a Bíblia, não é para ler a Bíblia. Às vezes eu resisti muito a transmitir os versos, porque é bom crente segurar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer os livros da Bíblia, mas se quiser ler também ali pode. O justo perece, ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte, ou descanso no leito, numa linguagem mais literal, mas é bem claro que o texto está falando que Deus estava abreviando a vida dos justos, para eles entrarem logo no descanso do Senhor. Os justos estavam morrendo cedo, porque a maldade dos dias de Manassés era tão grande, que Deus estava recolhendo o seu povo, e ficava o sangue ruim lá vivendo e vivendo. A maldade estava enraizada na cultura a partir das famílias. Verso 3, mas vocês, aproximem-se vocês, filhos de adivinhas, vocês prole de adúlteros e prostitutas, eram filhos das feiticeiras, aprendiam feitiçaria, inclusive matança de crianças com as próprias mães. Estava enraizado, assim como o mundo ocidental quer enraizar nas nossas crianças, através do sistema escolar, outros conceitos de família e sexualidade, ao ponto de sermos perseguidos e processados hoje em muitos lugares do mundo. De tal maneira que isso está sendo enraizado, e caminhamos para os dias de Moisés. Isaías pregava e era zombado, verso 4, de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? Para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Verso 5, vocês ardem de desejo entre os carvalhos, essa prostituição ritual de cerimônias de feitiçaria, em que envolvia promiscuidade sexual, invocação de demônios e matança de crianças. Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes. E o capítulo falará que essa idolatria está lá, com ídolos dentro de suas casas. Sabemos também que sacrificavam crianças nos lugares altos. O verso 9 diz que eles adoravam Moloque, era uma das divindades que exigia sacrifício de crianças.
E assim a situação era a pior da história no reino de Judá, que era o que tinha sobrado, já que as 10 tribos haviam sido levadas para o cativeiro da Síria. Verso 13, Deus tinha essa palavra no final do verso: mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Naqueles dias isso significava muito. 10 tribos haviam sido desterradas. O sul, no máximo entre 100 e 120 anos, iria para a Babilônia. Ninguém estava seguro na terra mais. Israel estava sendo desterrado, segundo as palavras dos profetas. Eles voltariam um dia, certamente voltaram de novo. Eles voltariam um dia, mas naquele momento eles estavam sendo desterrados. Mas a promessa de Deus, em última análise, não é voltar lá para Jerusalém, ainda que tenham voltado mais uma vez. O máximo da bênção de Deus não é a Jerusalém terrena, é a nova Jerusalém, é o novo céu e a nova terra. Por mais que ao voltar tem manifestação da glória de Deus, nem se compara com a plenitude da glória de Deus da nova Jerusalém. Aqueles que se refugiam no Senhor herdam a glória de Deus, herdam a presença de Deus. Tem Deus, que nem José na prisão, tem Deus, que nem Davi fugindo de Saul, tem Deus. Não adianta falar tem problema no Brasil e nem adianta reclamar desses dias que pioram e serão iguais aos dias de Noé. Afinal de contas, Deus continua sendo Deus e as promessas dele são as mesmas promessas. A despeito da corrupção, do mal, da polarização política, da confusão que vai ser o ano que vem, essas eleições para presidentes, nós podemos ser cheios de Deus. Nós podemos experimentar Deus, milagres de Deus e presença de Deus e livramento de Deus, porque Deus continua fiel. Nós podemos até nos entristecer. Eu disse que recentemente eu me entristeci com as expectativas da eleição o ano que vem, por causa do ódio todo, a polarização, as brigas nas famílias e tudo mais, uma série de situações que eu não quero ser tão específico, mas eu andei meio triste, e a gente pode entristecer, nós somos humanos. O que nós não podemos é esquecer que aqueles que se refugiam no Senhor herdam a terra e o seu monte santo. São sinônimos da presença e da glória de Deus. Nós não podemos nos esquecer da palavra e da promessa de Deus. Eu habito com o espírito abatido e o coração quebrantado. Por mais que eu seja Deus, no esplendor da minha glória, eu habito com essas pessoas. Gente, isso é muito pessoal. Isso é momento de oração, de andar com Deus, isso é muito pessoal, não tem holofote, ninguém está vendo. Aliás, muitas pessoas que nós estamos vendo, pregando e falando e nos canais de YouTube, Facebook, possivelmente estão bem vazias de Deus. Estar cheio de Deus é presença de Deus em nós, nos deleitando no Senhor e na sua presença, abrindo nosso coração para receber tudo que Deus quer nos dar, que só Ele sacia com a sua presença, com a sua voz, com a sua paz, com o seu poder, com a sua sabedoria, com a sua convicção. É uma coisa de Deus no nosso ser, no nosso coração. Por isso que o verso 15, naqueles dias de Isaías, nos dias de Manassés, muito piores que os nossos dias. Verso 15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo,
mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Numa versão mais literal, eu habito com abatido do espírito, coração quebrantado, para vivificar. Vivificar, em outras palavras, é dar ânimo, dar esperança, dar alegria. Por isso que de repente chegamos num país muito pobre e que a gente fala que as condições hospitalares do nosso município de repente não são boas, mas se você conhecer lugares muito pobres, você vai perceber que aqui é muito melhor. A gente reclama, aqui é muito melhor. Tem lugares do mundo que não tem um SUS. Você já deve ter conhecido um monte de gente que operou pelo SUS e está vivo porque operou pelo SUS. Você deve ter conhecido um monte de gente que fez tratamento de câncer pelo SUS e está vivo. Tem lugares do mundo que não tem SUS. Não tem, e não tem, e não tem. E nós achamos que somos os mais azarados do mundo. E às vezes reclamamos e murmuramos. Mas a infelicidade não está ao nosso redor. Não é porque o Brasil não é o país mais rico do mundo, porque nos países mais ricos do mundo tem muito suicídio. Você vai no Canadá, tem suicídio. Você vai na Suécia, tem suicídio. São os países que todo mundo aposenta bem, são os países que todo mundo tem casa, são os países que todo mundo tem tudo, mas não tem Deus. Eu habito com abatido de espírito e coração quebrantado. Está faltando Deus. Tem tudo, mas eles dizem que Deus não existe. Tem tudo, mas eu vou morrer e desaparecer. Eu não tenho alma, eu não tenho espírito, eu não tenho eternidade. Eu vou sumir, eu vou desaparecer. Isso dá uma depressão tão grande que tem muito suicídio nesses países desenvolvidos, que tem tudo que você puder pensar, imaginar, mas não tem Deus que habita com abatido de espírito, com coração quebrantado. Aí você vai em lugares que não tem 10% do que a gente tem, e de repente você encontra um crente cheio de Deus, e você se sente humilhado, você se sente vazio. Eu já visitei esses países do oeste africano, Burkina Faso, Senegal, esses cantos aí afora, interior do Marrocos, interior da Tunísia. Já viajei por esses lugares. Aí você vai no culto, você vê os crentes cantando, dançando. Vão ter aposentadoria? Não vão ter. Tem hospital? Não tem. Tem uma clínicazinha malemar. Mas estão cheios de Deus, da presença de Deus. Deus disse: apesar que eu habito no alto e sublime lugar, eu habito com um contrito de espírito, coração quebrantado, espírito abatido. E às vezes o que nos falta, irmãos, é isso. É ler a palavra do Senhor e falar: é isso que eu quero, é isso que eu estou precisando. Habitar em Deus, gastar tempo orando, convidando Deus: Senhor, olha, eu estou precisando que o Senhor vivifique o meu ser. Estou recebendo do Senhor tudo que o Senhor pode me dar. Nesse momento aqui, Senhor, eu tenho uma lista. O Senhor é muito inteligente, eu não preciso nem falar. O Senhor bateu o olho aqui, o Senhor já está sabendo. Eu vou deixar até a minha lista agora de lado, porque nesse momento eu vou me deleitar na presença do Senhor, e quero gastar tempo te louvando, porque o Senhor é Deus. O Senhor já sabe o que está escrito. Em algum momento eu vou interceder: olha, Senhor, mas agora está em segundo lugar. Agora o que está aqui é me deleitar em Deus e ser cheio de Deus, e sair daqui renovado por Deus e continuar esse processo. E assim Isaías andou com Deus, seus discípulos, os escribas, e o texto chegou até nós. Mas eu preciso dizer para você que a situação de perdição era caso perdido.
Em termos gerais, era caso perdido. Em termos gerais, estava tão enraizado na cultura que era caso perdido. Para melhorar, Deus ia levar o sul para a Babilônia. Ali eles iam ser escravizados. Escravo não fica dando opinião, palpite, não. Ou faz, ou leva uns tapas na orelha. E eles eram escravos, não tinham mais liberdade, não controlavam mais o tempo, não controlavam mais a cultura, não controlavam mais nada. Não mataram criança mais. Durante 70 anos não mataram criança mais. Aí quando eles voltam, eles não vão servir mais os balins, nunca mais mataram crianças. Deus precisou levá-los para a escravidão, levar uns tapas aí, acorda, vai trabalhar. 70 anos voltaram, essa cultura tão enraizada desapareceu com o cativeiro da Babilônia, que teve este propósito. Então havia situações tão difíceis que ninguém ia se voltar para Deus. Pessoas como nós, como Isaías, diante dessa situação difícil, a gente pode dizer: eu posso escolher me deleitar em Deus, eu quero Deus. Eu posso escolher me refugiar no Senhor. Eu posso escolher ter prazer em Deus e na sua presença. Eu posso escolher ouvir a sua voz e eu quero, eu escolho, eu falo, eu abro o meu coração, Deus ouve, Deus atende, Deus renova e Deus fortalece. Mas e se eu estiver numas trevas, tão trevas, que eu não consigo entender nada disso que está sendo falado? Aí então Deus disse: eu vou invadir a história. Eu vou curá-los, eu vou consolá-los, eu vou guiá-los. Haverá paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. E esta invasão de Deus foi Jesus na Galileia, na terra que as 10 tribos haviam sido levadas. Lá apareceu o Senhor em carne e osso, Deus homem, homem Deus, com muito poder e muito milagre. Por isso que Isaías 9 diz que o povo que estava em trevas, totalmente fechado, viu grande luz. Verso 16, Deus disse que apesar da maldade, Ele não ia continuar julgando, senão não ia sobrar nada. Não farei litígio para sempre. 16, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Deus falou: eu vou parar. Se eu não parar, não sobra um. E eles vão continuar nessas trevas, irão para a Babilônia, voltarão da Babilônia, no geral nas trevas, 7 séculos de trevas. Então começa a se cumprir o verso 18: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo, possível somente em Jesus. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhes consolo, vou curá-los, vou guiá-los, vou consolá-los. Verso 19, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor, quanto a ele eu curarei. O Senhor disse: eu vou parar, porque se eu continuar julgando, não vai sobrar um aqui, não vai sobrar fôlego de vida em ninguém. Eu vou tolerar, e eu vou esperar, e quando não tiver ninguém com condição de falar, eu quero me refugiar em Deus, eu vou curá-los, eu vou guiá-los, eu vou consolá-los. Paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. O apóstolo Paulo, ao escrever Efésios 2, que nós não leremos, ele citou exatamente esse verso. Vindo, anunciou paz aos que estavam perto, são judeus com mais revelação, e aos que estavam longe, são os gentios, os não-judeus, no caso ali de Efésios, os efésios. Pela cruz destruiu a inimizade que tínhamos com Deus, porque Ele perdoa todos os nossos pecados, e uns com os outros, porque nos tornamos um povo só, uma família só, um reino só, templo
do Espírito Santo. E assim, quando não havia mais condição nenhuma, Deus invadiu a história e Ele continua invadindo a história. Pessoas que estão na feitiçaria sem condição nenhuma de clamar nada, de repente Deus invade a vida dessa pessoa. Às vezes é por causa de uma enfermidade, foi parar no hospital, encontrou um crente que evangelizou, orou, e Deus invade essa história. Às vezes a pessoa ouviu falar da avó, da tia, agora na luta, começa a clamar, tem um sonho com Jesus, é cheio da presença de Deus, e é mudado e é transformado. Às vezes estava lá no esoterismo, era guru, era não sei o quê, e hoje é crente, tem muitos. Às vezes estava no tráfico, na prostituição, Jesus entra com o seu poder e a sua glória, muda e transforma, como transformou o apóstolo Paulo, totalmente cego, mas o Senhor foi, invadiu a sua vida, o Senhor continua invadindo. Eu sei que nos dias de hoje a gente tem que vigiar muito as palavras, sem desrespeitar as pessoas homossexuais, são criados à imagem e semelhança de Deus, são cidadãos como qualquer outro cidadão, e como qualquer outro cidadão pode ter tristeza, infelicidade, crise existencial, e muitos desses acabam encontrando o Senhor e são mudados e transformados pelo mesmo Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Tem uma palavra grega, você quer aprender grego? Levanta a mão, chama Netflix. Na verdade é inglesa. Já ouviu falar de Netflix? Tem um documentário lá sobre um ministério que tem levado muitos homossexuais para Jesus com presença transformadora do Senhor. Estamos falando aqui de Jesus ressurreto, com a presença transformadora do Senhor. O documentário em inglês chama Pray Away. Away é de go away, parecido com go away, né? Pray away é orar saindo, né? Essa é a ideia. Não sei como é que vai ser em português, mas se você procurar no Google Pray Away, você já verá o trailer desse documentário, desse ministério que tem levado muitos a Jesus com mudança e com transformação. Ainda há aqueles que não têm condição nenhuma de escolher, e Deus fala: eu vou curar, eu vou guiar, eu vou consolar, eu vou mudar, eu vou transformar, paz aos que estão perto e paz aos que estão longe. E naquela região que o Império Assírio no norte de Israel havia destruído, foi ali que Jesus, que é um exemplo, muitos exemplos, né? Quando Jesus vai para a terra do Gadareno, o Gadareno estava tão endemoniado que ele não sabia que ele estava pelado, e nem sujo, e estava tão endemoniado, eu estou falando o que está na Bíblia, eu não quero dar mais detalhes daquilo que eu não sei e não quero saber, mas ele arrebentava correntes, e ninguém segurava o homem. Quando Jesus se pôs na frente dos gadarenos, eles ajoelharam, pedindo misericórdia para não serem enviados para o abismo, porque se Jesus desse uma ordem, esses espíritos malignos todos iam para o abismo. E eles falaram que o nome deles era legião, significa milhares, centenas. No Império Romano, uma legião de soldados era 6.000 soldados. Não quer dizer que tinha 6.000 demônios ali, mas quis dizer que era demônio a dizer chega. E todos eles falaram: não nos mande para o abismo. Ali Jesus foi: vou curá-los, vou guiá-los, vou consolá-los. Paz aos que estão perto, paz aos que estão longe. Não tinha mais longe do que Gadareno. Não tinha mais longe do que os próprios judeus, que viviam de tradição, mas não estavam andando com Deus. Quando Jesus nasceu, quem sabia, quem percebeu? Maria, José, Zacarias, Isabel, os pastores, quem percebeu? Os magos lá no Oriente falaram: ele nasceu. Os gentios lá longe falaram: ele nasceu. Eles tinham uma ideia das Escrituras, porque eles sabem que o Messias tinha nascido, sabem que ele é o rei dos judeus, chega em Jerusalém fazendo perguntas.
E eles vão seguindo a estrela. Eu não sei explicar essa passagem, lá no céu vou entender melhor. Mas o fato é que eles estavam certos, eles encontraram Jesus. Os judeus estavam tão perdidos, mas o Senhor disse: vou curá-los, vou guiá-los, vou consolá-los. Nós temos a opção de falar: eu quero me refugiar em Deus, eu quero ser herdeiro da sua presença e de sua glória, eu quero, não importa o abatimento do momento. E eu estou falando aqui não como super-herói. Recentemente eu andei entristecido, eu falei: Senhor, eu não aguento mais ouvir notícia, não quero saber mais nada dessa política brasileira, e nem do ano que vem. Que perspectiva ruim para nós, essa ira de novo, essa briga de novo, isso tudo de novo. Então me vi entristecido. Eu não estou aqui pregando como super-herói da fé, eu só quero dizer que é verdade. Deus habita o alto e sublime lugar, mas Ele habita conosco também. Só que a gente pode escolher, a gente não é tão cego como o gadareno. Nós podemos escolher, nós podemos ler a Bíblia. Quando eu e você lemos a Bíblia, o Espírito Santo em nós ilumina o texto, e Deus fala conosco, e Ele nos chama para a presença dEle, Ele nos chama para nos deleitar nele, Ele nos chama para a presença, para a renovação, para consolo, para entendimento, para experiências com Deus. Conforme nós escolhemos estar em Deus e com Deus, e gastar tempo com Deus, porque Ele é Deus. Quando nós gastamos tempo com Deus, porque Ele é Deus, a vida de Deus começa a fluir. Em algum momento nós vamos levar nossa lista de pedidos, mas não pode ser só lista, como se fosse essa espécie de credor, né? Um empréstimo de casa de câmbio, né? Que vai liberar isso, vai liberar aquilo. Deus libera, irmãos, mas Ele libera na abundância de sua presença em nós. Ele libera a sua presença, Ele libera a sua voz, a sua cura e o seu milagre. Muito das curas que nós precisamos, elas se manifestarão na abundância da presença de Deus em nós. A falta de vontade de viver, a falta de alegria, a falta de vontade de perdoar, de amar, tudo isso é curado no quebrantamento da presença de Deus em nós. Vamos orar, vamos terminar orando. Talvez você possa fazer a sua oração. Eu vou orando e você vai orando também, porque na verdade Deus está te chamando para ser um daqueles que se refugiam nele. Aqueles que confiam nele, se refugiam nele, herdarão a terra e o monte santo. Em última análise, isso é nada mais, nada menos que a presença e a glória de Deus, porque a Jerusalém da terra vai passar. Nós somos herdeiros da presença e da glória de Deus, no máximo dessa presença e dessa glória na eternidade. Mas nós podemos experimentar, como José, a voz de Deus na prisão. Vida de prisioneiro não era fácil, mas ele tinha tanta comunhão com Deus na prisão, que Deus falava com ele e revelava o futuro. De tal maneira que ele teve entendimento do que Deus estava fazendo com a sua vida. Quando ele foi vendido como escravo, ele teve entendimento pela comunhão com Deus. Nós não estamos aqui falando de uma proposta de supercrente. Nós estamos falando que os dias são de dar tristeza e desânimo mesmo, principalmente com a partida de tantas pessoas novas deixando filhos pequenos. Nós não estamos falando de supercrentes. Nós estamos falando de Deus habitar com aquele que tem o espírito abatido e o coração quebrantado, falando: Senhor, eu quero Deus,
eu quero a sua presença, eu quero ser inundado pelo teu amor, eu quero ser inundado pelo teu perdão, eu quero ser inundado pelo teu Espírito Santo, pela tua sabedoria, pelo teu domínio próprio, pela abundância de vida e alegria do Senhor. Eu quero, Senhor, com as tuas bênçãos. Eu também tenho esses pedidos, Senhor, pedidos importantes, temos que clamar a Deus, é bíblico pedir. Também temos esses pedidos, Senhor, apresento os seus pedidos ao Senhor, mas o primeiro pedido tem que ser Deus, eu quero Deus. Aí onde você está, faça a sua oração, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa de crescer em Deus e com Deus. Vai além de ter ouvido um sermão, vai além de falar, essa palavra foi abençoada, é além de falar, o culto foi abençoado. Nós estamos falando além de uma reunião, estamos falando de se deleitar em Deus, no dia a dia da vida, nos deleitar nas Escrituras, nos deleitar no nosso Pai Celestial, nos deleitar no fato que Ele já nos ama. Ele não começará a nos amar, Ele já nos ama, Ele já nos ouve, Ele já nos perdoa, Ele já nos dá a vida eterna, Ele já nos livra, Ele já dá ordem aos teus anjos, Ele já nos protege com a sua presença. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, declare. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Diga isso. Apesar. E apesar Ele se importa. E este amor Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
amado, apresentamos o impacto da Tua Palavra nas nossas mentes e corações e recebemos da parte do Senhor graça para nos deleitarmos no Senhor e na Tua presença, graça para termos tempo com o Senhor e a Tua Palavra e de descansar no Senhor e de receber do Senhor aquilo que temos em Cristo Jesus. Recebemos graça de sermos inundados pela presença do Senhor e por onde quer que passarmos, as pessoas verão a diferença de uma vida mudada, tocada, transformada e cheia do Espírito Santo de Deus. Recebemos a Tua presença nas nossas casas, nos nossos lares, no relacionamento com os filhos, marido e mulher, no relacionamento na sociedade. Recebemos a presença de Deus. Recebemos a mudança e a transformação do Senhor. O Senhor continua invadindo a história. Nós temos na família e na sociedade pessoas tão cegas, mas o Senhor prometeu mudar e transformar pela realidade da presença e da ressurreição de Jesus, e nós recebemos o manifestar da Tua presença e do Teu poder que muda vidas hoje, em nome de Jesus. Recebemos a plenitude do Espírito Santo para quem veio à igreja hoje. Amanhã eles estarão no ambiente de trabalho, muitas vezes pesado, difícil e complicado, mas eles vão chegar lá cheios de Deus, cheios da Tua presença, vão sentir diferença no ar, por causa do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Eu esqueci de falar e apresentar o Daniel e a Shirley, estão aqui conosco. Dá um sinalzinho aí, quem os conhece pode aproximar, cumprimentá-los, estão nos visitando. Deus os abençoe e vão na paz do Senhor.